Olá, pessoal. Falando ainda do tema da escravidão e religião, Igreja Católica Brasileira, Darcy Ribeiro, o povo brasileiro. Ele vai falar da questão dos índios, né? Então, eu vou destacar alguns pontos aqui que ele fala. Página 36. Na página 36, ele vai falar então da bula Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1454. Estamos no começo das grandes descobertas. Papa Nicolau V, em que ele fala que, por isso nós, tudo pensando com devida ponderação, concedemos ao dito rei Afonso a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar e a quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos se reduzir à servidão e tudo praticar em utilidade própria dos seus descendentes. Então o Papa está autorizando a escravização, está bem claro aqui, né? 1454, pode arrebentar com tudo que a terra é tua e faça os escravos, tá? Com todas as letras, é isso que está sendo dito. Mais tarde, sempre previdente, o Vaticano dispõe na bula Intercetera, de 4 de maio de 1493, quase nas mesmas palavras que a bula anterior, que também o Novo Mundo era legitimamente possuível por Espanha e Portugal. Essa primeira estava se referindo ali a conquistas ali na África, né? Tá? Então, agora é com relação às Américas, tá? Ele diz assim, por nossa mera liberalidade, pela autoridade de Deus onipotente, a nós concedida em São Pedro, assim como do vicariato de Jesus Cristo, na qual exercemos na terra para sempre no teor das presentes, doamos, concedemos e entregamos com todos os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, direitos, jurisdições e todas as pertenças às terras de conquistadas ali na América. Tá? E a vós e aos seus sobreditos herdeiros e sucessores vos fazemos, constituímos e deputamos por senhores das mesmas, com pleno direito livre e onímodo, poder, autoridade, jurisdição, sujeitar a vós, por favor da devida clemência, as terras firmes e as ilhas sobreditas e os moradores habitantes delas. Então, pode sujeitar a vós e reduzi-los à fé católica. Então, essa é a regra aqui da Intercetera 1493. Está proibindo escravização? Não parece. Está autorizando. Tá? Então, isso daqui... Obviamente, o apologeta vai dizer que é o contexto da época, etc, etc. O contexto da época foi assinada pelo Papa essa bula, né? Então, vamos seguir aqui, página 45. Página 40. As crônicas coloniais registram copiosamente essa guerra com os índios, sem quartel de europeus armados de canhões e arcabuzes contra indígenas que contavam unicamente com tacapes, zarabatanas, arcos e flechas. Ainda assim, os cronistas destacam com gosto e com orgulho o heroísmo lusitano. Esse é o caso das loas do... Eu não sei porque escreve essas palavras difíceis. Loas, meu amigo. Ô, Darcy Ribeiro. Porra, tu pegou essa porra onde? Loas. Aí eu vou ter que ler no dicionário o que é loas, tá? Mas tá bom. Gosto de falar complicado. Aí, esse é o caso das loas do padre Anchieta Amençá. Deve ser carta, né? É porque tu não usa carta. Das cartas, não. Tem que usar loas, tá? Subjugador das populações aborígenes para escravizá-las ou colocá-las em mãos dos missionários. Anchieta, descuidado da cordura que corresponderia à sua futura santidade, bondade, né? Bondade. Louva assim o brado governador. Quem poderá cortar os gestos heróicos do chefe à frente dos soldados? Contar os gestos heróicos. Olha o que são gestos heróicos para o Anchieta. Na imensa mata, 160 as aldeias incendiadas. Olha, gesto heróico. Incendiou 160 aldeias indígenas. Grande herói da igreja. Grande herói da igreja, né?
1000 casas arruinadas pela chama devoradora. Parabéns! A igreja está orgulhosa de você, português, né? Assolados os campos com suas riquezas, passando tudo a fio de espada. Ó, os grandes heróis, né? Uma terra que não é deles. Chegaram lá e taca fogo e passa a espada em todo mundo. A igreja abençoa isso. A carta do Anchieta, cara. Está escrito na carta do Anchieta, cara. Estes são alguns dos 2000 versos de louvação escritos em latim por José de Anchieta no poema De Geste Mendes Sá, 1560. O elogio é tanto mais compreensível quando se retorna que Mendes Sá, com suas guerras de subjugação e extermínio, estava executando rigorosamente o plano de colonização proposto pelo padre Nóbrega, em 1558. Esse plano inclemente é o documento mais expressivo da política indigenista jesuítico-lusitano. Em sua eloquência espantosa, um dos argumentos de que lança mão é a alegação da necessidade de pôr termo à antropofagia, que só cessará, segundo ele, pondo fim à boca infernal de comer a tantos cristãos. Outro argumento não menos expressivo é a conveniência de escravizar logo aos índios todos, para que não sejam escravizados ilegalmente. Tal foi o alto plano jesuítico que regeu e ordenou a colonização, um somatório de violência mortal, intolerância, prepotência e ganância. Todas as qualidades mais vis se conjugaram para compor o programa civilizador de Nóbrega. Aplicado a ferro e fogo por Mendes Sá, esse programa levou ao desespero e à destruição de 300 aldeias indígenas nas costas brasileiras do século XVI. O balanço dessa hecatombe nos é dado pelo próprio Anchieta, nas palavras: a gente que de 20 anos a esta parte é gastada nesta Bahia, gastada quer dizer morta, né? Morta nessa Bahia, parece coisa que não se pode crer, porque nunca ninguém cuidou de tanta gente se morresse como nunca. Vão ver agora os engenhos e fazendas da Bahia, achá-los cheios de negros da Guiné e muito poucos de gente da terra, índios. E se perguntarem por tanta gente, dirão que morreu. Informação do primeiros aldeamentos da Bahia, por volta de 1587. Aí vem um apologeta de hoje, dizendo, não, a igreja sempre foi contra os princípios de Jesus, da humanidade, da fraternidade. O que eu faço com a carta do Anchieta? Foi escrita por ele. Não é por outro, não é pelo inimigo. É pelo próprio Anchieta que escreveu. Aí vamos... ali na página 89. Agora já falando dos jesuítas. Estamos em outra época agora, já estamos em outra época, outros séculos aí. Está falando dos índios, do cativeiro indígena ali dos jesuítas. Porque os jesuítas fizeram os aldeamentos, as missões, para recolher índios, para proteger eles de não serem capturados pelos portugueses. Então, esses aldeamentos protegeram os índios, né? Então, tá ali. Milhares de índios foram incorporados por essa via à sociedade colonial. Incorporados para não se integrarem nela na qualidade de membros, mas para serem desgastados até a morte, servindo como bestas de carga a quem deles se apropriava. Assim foi ao longo dos séculos, uma vez que cada frente de expansão que se abria sobre uma área nova, deparando lá com tribos arredias, fazia delas imediatamente um manancial de trabalhadores cativos e de mulheres capturadas para o trabalho agrícola. Tá? Então esse era o destino dos índios, né? Ser capturado para trabalho como escravo. Custando uma quinta parte do preço de um negro importado, o índio cativo se converteu no escravo dos pobres, numa sociedade em que os europeus deixaram de fazer qualquer trabalho manual. Toda tarefa cansativa, fora do eito privilegiado da economia de exportação, que cabia aos negros, recaía sobre os índios. Então, veja, a chegada dos negros não eliminou o interesse pela escravização dos índios, não. Continuou tendo.
O apresamento sempre foi tido como prática louvável e até mesmo como técnica de conversão. O próprio Nóbrega, nos seus planos de colonização, desaconselha a vinda de colonos tão pobres que não pudessem comprar logo índios cativos para pôr a seu serviço, sugerindo que só fossem mandados para cá os abonados que tivessem condições de comprar escravos índios. É certo que ele, como outros jesuítas, quiseram pôr termo à ganância dos colonos, que degenerara em práticas que estavam esgotando a população indígena em prejuízo para a colonização. Ainda que fosse por sua posição de competidor, uma vez que tinha outra destinação a dar aos índios, o certo é que tinha visão clara sobre a necessidade de grande concentração de índios nas vilas missionárias e a serviço dos fazendeiros, como principal mecanismo consolidador da empresa colonial. O apoio da coroa aos jesuítas, aos seus esforços por regulamentar o cativeiro dos índios, não se fundava nas razões religiosas, sempre nas razões religiosas e morais que alegava. Tinha, de fato, no interesse da administração. Com efeito, as aldeias missionárias eram concentrações de gente recrutável e disponível a qualquer tempo, a custo nulo, para as guerras aos índios hostis, ao invasor estrangeiro e aos negros alçados. Era também uma importante fonte de provimento de gêneros e uma população faminta, porque se preocupava fundamentalmente da produção de gêneros alimentícios. Os engenhos só cuidavam de mercadorias para exportação. A concentração desses índios nas missões coincidiu também muitas vezes com os interesses dos escravizadores num só ataque. Faziam farta colheita de nativos. 92. Aqui uma estimativa, segundo dados de Justo Mancilla e Simão Maceta, que supuseram que sobre as missões jesuíticas do Paraguai no século XVII, os paulistas já tinham arrancado 200 mil cativos. Entendeu? As missões eram mantidas pelos jesuítas. E ali os índios estavam ali, né, sob controle dos jesuítas. Tá? Essas missões eram atacadas pelos portugueses. Então a estimativa é que no século XVII, as missões jesuíticas do Paraguai, os paulistas tinham arrancado 200 mil cativos desses aldeamentos. Página 128. Bom, então, seja através de guerras justas, seja através dessas epidemias que também graçavam, né? Supomos que entre os 5 milhões de indígenas de 1500 teriam reduzido para 4 milhões no século depois, lá pelo 1600, com a dizimação pelas epidemias das populações do litoral atlântico. De 1600 a 1700, essa população caiu para 2 milhões. Tá? Então, a população indígena despencando aí nos seus valores. Aí. O próprio padre Antônio Vieira, que foi da Companhia de Jesus, descrevendo no século XVII rios que ele visitara uma década antes, se espanta com a quantidade de gente dizimada pelos colonos em nome da civilização. Ele fala, certamente sem exagero, de 2 milhões de índios que teriam sido mortos. Por epidemias e por guerras tidas como guerras, entre aspas, justas. Né? A contradição entre os propósitos políticos da coroa e dos jesuítas, de um lado, porque os jesuítas estão ali fazendo as missões, protegendo os índios, e os colonos portugueses, né, procurando escravos, né, a baixo custo. E o imediatismo dos traficantes de índios, de outro, não se resolveu nunca por uma decisão real pela liberdade ou pelo cativeiro. A legislação que regula a matéria é a mais contraditória e hipócrita que se possa encontrar. Decreta dezenas de vezes guerra justa contra índios tidos como culpados de grandes agravos ou simplesmente hostis, para seguir
coibi-las e depois tornar a autorizá-las num ciclo sem fim de iniquidade e falsidade. Então, o que é guerra justa? Porque uma coisa que é dita como guerra justa, amanhã aí já não é mais guerra justa. Opa, voltou a ser guerra justa. Entende? É o que se via na época. Os atos administrativos que regiam a escravidão dos índios são igualmente um vai e vem de engodos e chincanas, que proibindo o cativeiro, de fato, o instituíam. O índio podia ser legalmente escravizado porque é aprisionado numa guerra justa, ou porque obtido num justo resgate, ou porque capturado num ataque autorizado, ou porque libertado do cativeiro de alguma tribo que ameaçava comê-lo. Então tudo isso torna muito difícil avaliar o que é guerra justa ou não. O fato é que mesmo os missionários, aí ele fala do Nóbrega, né, e do Anchieta, mesmo esses se envolveram em massacres para índios, tá? Mesmo esse. Porque a definição do que é guerra justa e do que não é uma coisa muito tênue. É uma coisa que fica ali numa fronteira. Você não sabe. O português vem para conquistar uma terra e mata índios. É uma guerra justa. Ele está conquistando a terra que, pelo direito da igreja, é dele. Ele está conquistando a terra dele, do português. O índio está se rebelando contra essa conquista, ué. Tem que ser morto. Ué, tá contrariando a igreja? Então, o que é guerra justa ou não é uma questão muito sujeita à interpretação. Então é isso. Muito obrigado, então.